Boa noite, pessoal. Estamos aqui conectados agora, né? Nesse nosso momento de aprendizado, de troca, seja na câmera ou não, né? Sentimentos e tudo mais. E hoje a gente está se propondo a fazer o tema que eu iniciei há um tempo atrás, né? Que foi mitos e verdades do Espiritismo, tirando algumas desmistificações. E acabamos se excedendo um pouco a mais, né, nas explicações e ficaram bastante tempo. Então a gente resolveu fazer um 2, né, para a gente conseguir tirar algumas dúvidas a mais, umas mais iniciais, outras mais complexas, né, mas a gente consegue tirar bastante dúvida, né, e explicar um pouquinho mais do Espiritismo, levar ele um pouco mais para todo mundo, né, que é um dos objetivos, né. Conseguir divulgar, conseguir aprender mais e aprender sempre com essa doutrina que tanto nos ensina e traz novidades e ensinamentos, explicações, né? Então, eu vou iniciar aqui com... deixa eu abrir aqui. E a gente vai iniciar já com uma pergunta que veio referente à live anterior, tá? Que a gente falava sobre mediunidade, e aí a gente dizia que o médium, sim, pode ter a opção, quando ele vem com uma mediunidade ostensiva, né? Ele pode sim optar por não seguir nesse rumo, né? Bloquear. E aí a pessoa veio falar para mim que ela tinha uma mediunidade no passado, né? Vou passar aqui. E ela acabou bloqueando, eu até fiz parte desse momento, e eu não era espírita, faz muito tempo também, é uma pessoa muito querida minha, e ela falou, e aquela época eu, por não conhecer, eu acabei fechando, e eu sinto que isso está perturbando a minha vida hoje, né? Então ela me fez a pergunta ao contrário, como é que eu posso então despertar novamente essa mediunidade que eu mesmo neguei, né? Que a gente sabe que a gente consegue, falamos então na live passada, né? A gente consegue fechar os nossos canais e pedir para deixar aquilo rejeitado, a espiritualidade vai acabar se distanciando e vai acabar fechando esses canais. Então, para a gente despertar essa mediunidade novamente, a gente precisa fazer praticamente o processo inverso, né? A gente começar a fazer uma aceitação interna de que, começar a fazer um estudo, começar a entender um pouco a mais, né? Como é que funciona a mediunidade? Assistir uma live numa terça-feira, mas começar a entrar um pouquinho mais em contato com a espiritualidade, porque quando a gente acaba negando a mediunidade, é porque a gente também sai um pouco da espiritualidade, né? A gente vai para o materialismo e não quer ver aquilo lá. Então, frequentando um centro que vai trabalhar isso, que vai dar informações, né? Conversando com a espiritualidade, dizendo que agora tu está mais capacitada, que tu está disposta, né? Isso vai atrair a espiritualidade, que então vai abrir os teus canais devagarinho, né? E com o conhecimento vai poder voltar essa mediunidade, tá? Então, ela não é definitiva, se tu fecha, ela não é definitivamente necessária, não definitivamente é para sempre. E quando a gente abre também, tu tem a opção de fechar, né? Mesmo que eu falando da última vez, a gente corre alguns riscos de responder isso no nosso processo reencarnatório, né? Porque se a gente vem como médium ostensivo, a gente tem uma missão para isso, né? Muito bem. Outro fato, ou mito que a gente coloca aqui é todo kardecista estuda muito. Esse é muito verdade, né? É uma coisa que a gente brinca até ali na biblioteca do Centro Espírita, que a gente faz as inscrições das turmas, né? Geralmente de estudo.
E aí o pessoal tem uma frase que eles colocam muito para nós assim: quanto tempo é o curso, né? E a nossa resposta é sempre a mesma: não tem tempo, né? Se espiritualizar, estudar e entrar dentro da espiritualidade não tem tempo, são vidas, né? É o quanto tu quiser se desenvolver. Lembrando que a gente falou na última, né, que nenhuma cabeça que se abre, né, e vê essa realidade espiritual, a espírita só, mas espiritual, ela vai voltar a ter uma mesma visão do mundo. Então, a gente abrindo a cabeça, a gente vai continuar e, consequentemente, tu acaba se envolvendo cada vez mais, isso vira a tua realidade, né? Então, o kardecista, que é do espiritismo, né? Que é o que a gente está falando aqui, né? Não estou falando de todos os espiritualistas, nesse caso, mas ele sim estuda muito porque, não por uma obrigação ou uma imposição do centro, mas a gente vai descobrindo verdades, e entendendo coisas e descobrindo, e isso vai virando uma trilha que a gente não tem mais volta, né? Então, a gente assiste vídeo, para quem não gosta muito de ler físico, né? A gente lê livros, a gente está sempre buscando nos grupos de estudo, né? Agora a gente até não está tendo os encontros presenciais nem dos estudos, né? Então, a gente está fazendo os estudos tudo via internet. E a gente está compartilhando tela, a gente está lendo, está buscando conhecimento, porque é dessa forma que a gente se alimenta, né? Não é um curso que tu ganha um diploma, né? É um curso que te alimenta, então tu vai, né? Então o kardecista, assim, ele estuda muito e ele tem que ter essa ideia quando ele chegar, né? Muito bem, vamos ser objetivos aqui para passar as informações que a gente precisa, mas eu trouxe esse aqui, que fala o seguinte: ao frequentar um centro espírita, vou ver pessoas encarnando espíritos, tá? Então, a gente vai ter que falar sobre duas coisas aqui que são interessantes. Encarnar é o processo que a gente, espírito, tá? No mundo espiritual, a gente vem para o corpo, né? Faz toda a programação espiritual e a gente vai viver. Então, eu, espírito, hoje me apresento como Ezequiel, né? Estou no mundo espiritual, eu encarno como Ezequiel, vou ter uma vida como Ezequiel, encarnado, vou desencarnar, então encarna, desencarna, né? Vou passar um tempo na erraticidade, que a gente chama, então, no mundo espiritual, vou encarnar de novo, tá? O conceito aqui que as pessoas querem utilizar quando elas falam isso é incorporar, né? Então, o incorporar, que a gente usa no kardecismo, é quando o médium dá passagem para o espírito, né? Que vai dar uma comunicação. Como é que funciona isso? Os espíritos chegam próximo do perispírito do médium, e a partir dali existem conexões magnéticas, fluídicas, e ele vai estar utilizando o corpo do médium, né, para dar essa comunicação. Então, o espírito, né, do médium, ele se afasta um pouquinho do corpo, né, um pouquinho só, e o espírito vem mais um pouco. E o médium, sim, tem controle, né, sobre a incorporação. Por quê? O corpo é do médium, não é do espírito que está vendo. Então, o médium, através dos impulsos do pensamento, vai dizer: agora não é a hora de eu incorporar, né? Nesse momento, eu não estou na casa espírita, a gente tem bastante cuidado de incorporar somente na casa espírita pela proteção, né, do ambiente. Então, a gente que manda no nosso corpo, né? Ele é nosso, a gente ganhou. Então, não é qualquer espírito que vem e vai dar uma comunicação. E aí, no momento que a gente está preparado, sim, para dar uma incorporação e falar o que o médium, o espírito está querendo dizer, né? Aí sim a gente vai se preparar, vai soltar, vai relaxar, vai meditar, e a gente vai dar passagem desse espírito, e a gente pode parar a comunicação no momento que a gente quiser, tá? Então, é para desmistificar um pouquinho isso, né? Alguém vai me perguntar assim: mas eu conheço uma pessoa que ela incorporava, e ela não lembrava de nada, ela perdia noção, ela fazia coisas absurdas, já tentou se matar. Existem casos desses, né? Isso são mediunidades ostensivas descontroladas, né? Então, qual que é o trabalho que a gente precisa fazer? É controlar, o médium tem o controle, então a gente vai ter que aplicar técnicas, né? O próprio médium vai aplicar algumas técnicas nele mesmo, né? De pensamento, para que ele tenha o controle disso.
tendo uma mediunidade controlada, ele vai poder fazer trabalho, ele vai estudar, né? E ele vai desenvolver, então, esse trabalho e ele vai poder escolher a hora que ele vai poder incorporar, né? Então, ele não vai mais ter esse tipo de incorporação, porque ele vai ter o controle sobre isso, ok? Ainda para finalizar aqui, a gente não vê, geralmente, num centro espírita kardecista, né? Pessoas incorporando espíritos, né? Por quê? Isso é feito às salas fechadas, né? As reuniões mediúnicas, elas têm horário para acontecer, elas têm local, elas têm as pessoas que podem ou não assistir, né? E participar e ajudar, mas elas geralmente elas não estão ali na porta do centro espírita, né? Para quem nunca foi, e ela não está dentro dali onde são feitas as palestras incorporada, né? Ali tu vai ver as pessoas normais, né? Essa foi engraçado. Todo mundo é normal. Não se achem louco quem vê, quem sente aí que não desenvolveu. Somos normais, sim. Mas o que eu quis dizer é as pessoas, dos seus próprios espíritos, conversando e interagindo e trocando conhecimento, né? A incorporação ela vai acontecer separada, tá? Eu trouxe isso porque muita gente tem medo de ir no centro espírita porque vai ver alguém incorporando, tá? A primeira coisa que eu queria dizer que é um processo lindo, muito natural, mas a primeira vez que eu vi isso acontecer com um colega foi muito emocionante. Eu me emociono em falar agora. É muito bonito. É uma ajuda muito grande. Dá passagem para o espírito que quer ser ajudado ou que quer dar uma comunicação. É uma dedicação muito grande, é uma seriedade no trabalho, né? Então é muito bonito. Não tem nada do que a gente ter medo, né? E a gente não vai ver porque não é um trabalho mediúnico, é uma palestra pública, né? A gente falou das pessoas do passe, se elas fazem incorporadas ou não o passe, né? No final da palestra. Não, elas não estão incorporadas porque não é momento de estar incorporado. Ali é o momento do passe, né? Então, tem momentos e horários e situações para isso. Ok? Os espíritas não são seres perfeitos. Por que é trazido isso? Porque é um debate muito grande, né? Trazer aqui para a gente refletir um pouquinho, né? Algumas religiões, alguns locais, a gente tem umas figuras que são espíritos encarnados, como todos nós, e eles se apresentam como quase grandes divindades, né? Trazendo algumas realidades, algumas coisas, e na verdade elas são seres humanos como todos nós encarnados, certo? E aí, para a gente se decepcionar com uma figura que às vezes se santifica, né, numa religião, isso é muito fácil, né? Então, às vezes a gente fala, sem fazer crítica alguma, tá? Analisando. Às vezes a gente fala, eu era de tal religião, mas eu me decepcionei porque o cara lá, enfim, eu vi que ele falava uma coisa lá na frente, e na vida pessoal dele, ele era uma pessoa totalmente diferente e não tinha coerência. Esse é um caso um pouco mais grave, né, de moral maior, né? Mas às vezes a gente fala assim, o espírita que está ali na frente está dando palestra, né? Está se dispondo, ele estuda, ele faz um monte de coisa. Então ele é um ser perfeito porque ele não tem entendimento. Não. A gente tem o maior entendimento de que a gente é um espírito, né? Evoluindo, e é para isso que a gente está ali no centro espírita. A gente não é melhor do que ninguém ali dentro, a gente tem um pouco mais de conhecimento, talvez, né? Porque estaria estudando. Mas a gente não sabe, às vezes, alguma pessoa que não sabe nem ler, escrever, né, analfabeto. A gente não sabe o quantas vidas essa pessoa está vivendo, né? O quanto ela já passou como espírito. Então, talvez agora ela vem com uma dificuldade um pouquinho intelectual por alguma coisa, né? Mas isso não quer dizer que ela é menos ou mais evoluída do que você, tá? Então, o Espiritismo não tem a pretensão nenhuma de colocar pessoas santificadas, né? A gente fala, o espírita é quem está buscando, né? Quem está evoluindo, quem tem o entendimento também de que não é perfeito.
de que está ali para buscar o que a doutrina vem nos ensinar. E se a gente, seres imperfeitos, que estamos na mesma luta que todo mundo, né, temos a capacidade e a oportunidade de estar ali na frente, conversando, trocando conhecimento, dando aula, entendendo um pouco mais, a gente vai usar essa oportunidade como um meio de desenvolvimento e de evolução, né? Evolução moral, intelectual, né? Isso pode levar muitos mais anos também, mas a gente, como espíritas, não tem pretensão nenhuma de passar nenhuma santidade. Nós estamos evoluindo como todo mundo. Ok? Vamos compartilhar a tela aqui para voltar para os nossos fatos. Para continuar o nosso estudo, tá? Trazendo mais um mito. Deixa eu ver que horas são, porque eu tenho tendência a passar um pouco do tempo e eu vou tentar me regrar um pouco mais hoje, tá? Trago aqui um mito ou uma verdade, né? Que todo livro que fala na vida pós-morte é espiritismo, né? Então, conceituando o espiritismo, né? Quando a gente fala a palavra espiritismo, a gente está falando da codificação do Allan Kardec, certo? Das obras básicas que ele recebeu, que ele codificou através dos médios e todo o trabalho que se existiu, né? E que hoje passa os seus 150 anos, certo? Quando a gente fala de espiritualidade, é espiritualidade, não tem nada a ver com a doutrina, né? São todas as religiões que acreditam na vida após morte, né? Então, não é qualquer livro que vai ser espiritismo. Não quer dizer que ele é melhor ou pior, né? É só dizendo, os espíritas, eles vão estudar os livros de espiritismo que começou com o Kardec, e aí eles continuam até hoje, obviamente, com médiuns incríveis que fazem um trabalho muito sério, né? Mas eu trouxe esse aqui porque o pessoal me pergunta bastante, às vezes, me manda, tô lendo esse livro, que é um livro que talvez não tenha uma base tão forte, sabe? Que hoje em dia a gente vê muita gente opinando, né, sobre tudo, e é legal a gente trocar isso, mas a gente tem que cuidar um pouquinho onde é que a gente coloca a nossa opinião, né? Por que eu falo isso? Eu brinquei esses dias, eu não estava usando Facebook há muito tempo, e eu entrei no Facebook e comecei a olhar o feed lá por um tempo, assim, para distração, e ao invés de me trazer uma distração naquele momento, ela me trouxe uma ansiedade muito grande, porque eu descobri que eu tinha amigos políticos, amigos economistas, amigos médicos, né? Que eu não imaginava que tinham feito medicina e tudo mais, né? Mas é uma brincadeira que eu faço, que tinha gente opinando sobre termos técnicos, sobre algumas situações sem ter conhecimento, né? Então, quando a gente fala, a gente se expõe numa rede social ou num vídeo, alguma coisa, a gente tem que saber o que a gente está falando, né? A gente não pode, eu não posso jogar um mito aqui que eu não tenho certeza na base que eu estou usando, né? Inclusive, tudo que eu estou falando aqui, eu estou sendo um instrumento de espiritismo, né? Através do estudo e da intuição e de tudo mais, para levar a palavra do espiritismo, não é o que eu penso, né? O que eu penso, né? O espírito acaba, se ele está estudando, ele pensa igual ao espiritismo, porque faz sentido, né? Ele começa a trabalhar isso. Mas a gente tem que cuidar um pouquinho nessa situação, dar uma olhada, principalmente quando a gente está entrando na nossa jornada espiritual, tudo é muito novo, tá começando a dar respostas que a gente não tinha, a gente começa a entender muita coisa, e aí a gente tem que saber por onde a gente vai trilhar, porque às vezes pode ser uma cilada, né? Daqui a pouco alguém está, usando o exemplo que eu falei antes, daqui a pouco alguém está estudando medicina através do feed do Facebook, né? E esse cara vai fazer depois uma cirurgia em ti. Então, a gente tem que cuidar aqui, sim, no que a gente vai buscar essa referência, principalmente no início. Então, o Centro Espírita da Casa do Caminho e os kardecistas, eles vão trazer no estudo essa base, né? Qual que é a base que a gente precisa começar a entender para a gente ter um conhecimento maior? E aí, no mínimo, a gente fica uns anos só
nessa bem kardecista para a gente tentar, se a gente quiser, né? Isso é curiosidade. E eu falo porque eu sou um desses, né? Eu estudo materiais, eu analiso materiais fora do espiritismo, para eu também ter a minha opinião de algumas outras coisas, né? Só que através da base espírita que eu vou poder me aventurar em olhar alguma coisa e fazer um entendimento, dizer, não, isso não serve para mim, porque para mim o espiritismo faz mais sentido. Olha, isso é interessante, e aí poder navegar, né? Do que a gente pegar isso como uma verdade e daqui a pouco a gente está, como eu falei, andando em estradas espinhosas, certo? Muito bem. Vamos no passe, que essa aqui é bem interessante e a gente escuta bastante, tá? Na transmissão do passe, então, no final da palestra, a gente tem a técnica que foi falada na primeira live, né? Quem tem dúvida um pouquinho mais dela pode acessar lá. Mas a energia que vem espiritual, né? Que vai estar linkando com a energia do médium, que está ali na hora, não incorporado, lembrando, mas ele vai pegar a energia do médium e ele vai levar para a pessoa que vai estar recebendo as duas. E as duas são importantes, né? A do médium é, então, a animalizada, que nos dá energia, que nos dá, a psicologia fala energia sexual, enfim, toda ela que nos dá vida, que nos dá desejo, que nos dá força. Né? Isso a gente precisa na vida. E a espiritual que vai nos trazer esse conforto, essa calma, esse entendimento, essa abertura, né? As duas são muito importantes para nós. E aí, nesse momento, a gente escuta muitas pessoas falar assim, eu gosto de ir no passe, mas eu gosto de ir com aquela pessoa lá, porque ela tem uma energia gigantesca, né? Aí tu vê a pessoa, às vezes, na fila lá do passe rebolando, né? Porque ela sabe que a pessoa tá lá no segundo banco, então ela vai ter que esperar, ela começa a fazer conta, quase, sabe? Cálculo para chegar com aquela pessoa. E, na verdade, isso é uma coisa que não é verdade, né? Porque a espiritualidade vai estar trabalhando com a energia ali do médium, né? Ou dos outros que estão na sala também, né? A gente sabe de alguns casos que, às vezes, o médium chega não muito preparado com a energia para dar o passe. Primeiro, o Centro Espírita nos ensina que a gente tem que ter o discernimento para dizer, hoje eu não estou bem, né? Eu não tive um dia bom, eu não consegui voltar com a minha energia, então eu não sou uma pessoa que vai dar boas energias no passe hoje. Não tem problema, todos passamos por isso e vai ser trocada a pessoa. Se o médium não percebeu que ele não está com energia para doar naquele dia, ou mesmo assim ele vai querer doar, muitas vezes muitas vezes não, ele é neutralizado pela espiritualidade e ele só vai estar fazendo a mão ali e não vai estar agindo sobre a pessoa. O que vai acontecer? A espiritualidade vai usar a energia dos outros médios com a energia espiritual, o processo é o mesmo. E a pessoa vai receber, então, o passe da mesma forma, só que aquele médium ele vai estar mais atrapalhando o trabalho, na verdade, porque ele vai exigir que alguns espíritos neutralizem ele, então o trabalho que os espíritos iriam fazer para dar energia, eles têm que neutralizar o médium, né? Ele acaba atrapalhando mais o outro, tá? Então isso aqui é um mito, não é verdade, tá? Por que isso? A gente vê às vezes alguns vídeos das pessoas fazendo mil coisas, né? Batendo pé, e na verdade são as energias que vão lá, que vêm da espiritualidade, que vai de todo o coração para o médium, né? E que passa para a pessoa. Então é muito mais da energia do que realmente da mão ou a pessoa, tá? Para a gente tirar um pouco dessa mistificação também, tá? Muito bem. Outra coisa que eu trago aqui sobre a mediunidade, que me perguntam muito, é: todo médium pode fazer revelações sobre a vida passada das pessoas. E aí, muitas vezes, a gente encontra médiuns que não estudaram, ou talvez não têm muito conhecimento, e que eles acabam até sendo enganados por espíritos que vêm, como sendo espíritos de luz, alguma coisa assim. E aí as pessoas acabam achando que aquele é um ser, né, um médium hoje em dia, ele ainda é visto muito como um ser que, pensem aí, o que vocês já ouviram de mediunidade, até o que vocês pensam sobre o médium.
ele é uma pessoa normal, ele só vai dar ele só vai dar essa abertura e vai ter um contato maior com o mundo espiritual que todos nós já temos. E aí tu tem um entendimento desse mundo espiritual, ele acaba virando um processo muito comum, né? E a gente sabe que não é milagroso, que tu vê todas as tuas vidas passadas, que tu olha para a pessoa. Existem várias formas de mediunidade, né? Acho que o próximo aqui vai falar, olha, esse aqui é interessante, que é a mesma ideia, tá? O médium vidente, então aquele que vê com o olho aberto, tem médios que vê com o olho aberto, tem médios que vê com o olho fechado, né? Entendendo, agora eu estou com o espírito aqui perto, que é um homem, que é dessa altura, que é, né, por sentimento, né? Mas o médium vidente então, é aquele que vê com o olho aberto o espírito bem lúcido na frente dele, né? E aí as pessoas acham que os médiums veem o tempo inteiro quando eles querem, que eles estão praticamente vendo tudo isso. E não é verdade, tá? A espiritualidade se mostra quando é necessário, quando ela precisa, tá? Então, não pensem que o médium é aquele ser que está olhando para ti e está vendo todas as tuas vidas, está descobrindo o que tu está falando, está vendo quantos espíritos tu tem, né? Algumas pessoas chegam e falam, ai, tu tá conseguindo ver as obsessões aqui? Calma, né? Não é bem assim, vamos conversar, vamos entender um pouquinho mais, senão a gente acaba levando isso para um lado muito místico, né? Que é a palavra que a gente está usando aqui, e é o que a gente quer, que através do estudo a gente perde, né? Esse misticismo que nos traz medo, dúvida, curiosidade de uma forma não positiva, ok? De meia, beleza, temos um tempinho aí. Nem todo mundo foi uma pessoa famosa em outra encarnação, tá? Lembra que a gente falou antes, incorporação e encarnação. Encarnação, encarnou, viveu, desencarnou, né? E aí, a gente adora tentar buscar os médios que fazem revelação sobre as nossas vidas passadas, tá? Geralmente é Joana d'Arc, me diga aí quem mais que foi uma pessoa famosa. Então, o rei, Napoleão, são várias pessoas famosas e muitas pessoas se pegam nessa realidade, né? E vivem uma vida quase resgatando isso e levando algumas verdades, não conhecimento, né, adiante. O que a gente precisa saber das nossas vidas passadas? Não muito, tá? Porque senão a gente não teria o esquecimento, que é uma benção linda. E aí algumas pessoas vão estar ouvindo e falar, não, eu queria saber o que foi na outra vida, né? Tem como a gente ter informações? Tem. Na mediunidade mesmo a gente tem informações, a gente não tem uma realidade ampla e aberta e certa e, né, totalmente da forma de novela que a gente quer ver e colocar no filme, né? Mas a gente tem o esquecimento exatamente porque a gente precisa tê-lo naquele momento dessa vida, né? Imagina que a gente está encarnando numa família para tu resgatar algumas coisas. Então, algumas pessoas na nossa família tem pessoas com certeza absoluta, tá? Sem exceção, que são resgate. Tem que resgatar alguma coisa que não conseguiram resolver em outras. E tem pessoas que estão ali como espíritos amigos, espíritos familiares, amigos missionários, né? Então, numa organização familiar, a gente vai encontrar vários tipos de relacionamento nesse sentido, tá? Imagina a gente sabendo que o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso tio, qualquer pessoa da nossa família foi alguém que fez muito mal no passado para nós, né? Vamos pegar um caso extremo, né? Ele me matou, né? Ela me matou na outra vida. Se a gente soubesse exatamente, a gente ia ter aquele sentimento ainda, né? Então a gente não ia conseguir tirar ele muito fácil. Tu tá vendo a pessoa que tu teve problema tua vida inteira, a gente sabe. Alguém que a gente não tem uma facilidade em conviver, faz algo para nós, não vai ter uma importância maior do que alguém que a gente não se importa muito, né? Então por isso que o esquecimento é muito importante, porque tem muitas vezes que a gente não precisa saber exatamente quem são as pessoas. O que a gente precisa saber é como reparar,
como auxiliar, como ser missionário, né? Fazer o que a gente veio para fazer e trabalhar, né? Evoluir, sem ter que ficar se apegando muito nesses detalhes. Ok? Vamos fazer mais uma, tá? Eu vou colocar também para finalizar a música do início, que eu acabei não falando, né? Que é uma música linda que vai servir de prece também, como a gente fez no início, para a gente elevar nossa energia, tá? E trazer esse sentimento da casa do caminho que a gente fala mesmo não estando presencialmente lá, né? Então, o slide que a gente parou, a gente teria mais slides para fazer, né? E eu deixo isso como um convite de estudo, de conhecer a Casa do Caminho, algum centro espírita que seja, né? Pessoas de outra cidade, ou os que tiverem mais afinidade com outros centros espíritas, né? Ou até mais facilidade de locomoção, que conheçam, né? Se está aqui conversando, achou interessante alguma coisa que assim que passar esse momento em que a gente não está podendo se reunir fisicamente, né? Que busque, que vá conhecer, né? O intuito também muito dessa conversa que a gente falou de mistificar, né? Não tenha medo de ir para o centro espírita, né? E eu falo isso porque eu já tive antes de ir, né? Eu não sabia exatamente como funcionava um centro espírita, eu tinha vontade de ir conhecer, aquilo me chamava atenção, mas eu tinha muito medo. E eu entendo, então, quando as pessoas vêm me falar que tem medo de ir no centro espírita. Eu tive também, né? Eu brinco não, é a realidade. Os maiores pânicos que eu tive na minha vida, de não dormir, de ficar com medo mesmo, assim, era espírito e extraterrestre. E é o que eu mais estudo hoje, é o que eu vou para congresso, é o que realmente chama a minha atenção, né? E esse medo, depois eu entendi, então, que era uma forma de me aproximar para o meu ser que é espírita, que gosta de ufologia, né? Que gosta de estudar isso, e que fala bastante e gosta de repassar também algumas coisas que aprende, né? Para a gente finalizar aqui, a gente vai falar tudo que acontece no presente é consequência do passado. Isso também não está correto dentro da doutrina espírita. E por que essa frase é importante? Porque a gente, como seres humanos, espíritos encarnados, né? A gente tende a terceirizar os nossos problemas. A primeira coisa que a gente faz é terceirizar, nunca é nosso, né? Então alguém vai falar, mas é porque isso, né? Então a gente fala, tudo tem seus 50% de culpa, né? Então eu talvez dei a liberdade, eu talvez não percebi que aquilo estava acontecendo, mas tudo tem seus 50% e a gente precisa analisar sempre os 50% que nos cabe, né? E aí, então, beleza, a gente conseguiu identificar que a gente tem participação, não é culpa, né? A gente tem participação em tudo que acontece na nossa vida. Beleza, conseguimos entender isso. Só que daí a gente ainda quer terceirizar, né? Porque ainda é difícil trabalhar com aqueles 50, mexer a gavetinha, né? Lidar de frente com isso. Então a gente terceiriza ainda e fala, deve ter sido algo que eu fiz no passado. Daí a gente já coloca no passado, daí já vem o esquecimento, então é mais fácil. Anda aí que o negócio só vai. Alguma coisa, eu era uma pessoa ruim no passado, agora eu tô bem, mas daí agora eu tô passando, né? Por isso, novamente. Então, não, né? As coisas que a gente está fazendo hoje, no nosso presente, ela pode repercutir amanhã, né? Ou algo, né? Não quer dizer que é de uma vida para outra, não existe uma regra para a gente pagar ou colher, né? Porque é tudo causa e efeito, reação, né? O que eu faço hoje, ele vai ter um efeito para frente, positivo ou negativo. Se eu fiz algo bom, colho algo bom. Mas o para frente pode ser muito para frente, né? Vidas, muitas vidas. Às vezes 100 para frente tu vai colher aquela coisa ruim ou boa. Mas às vezes é amanhã, às vezes é daqui a pouco, né? Então, a gente tem que olhar esses nossos 50%, a gente tem que reconhecer quais são e a gente tem que encarar ele de frente e ver se não são as ações que a gente está fazendo hoje, né? Se a gente identifica isso, por que a gente vai esperar mais 100 encarnações para
tratar isso, né? Por que a gente vai sofrer amanhã se a gente consegue identificar? Claro que agora, né? Falando aqui, intuído, com uma energia muito boa, espiritual, é muito fácil falar isso, né? O difícil é quando a gente está passando pela dor. Todo mundo, e agora, principalmente nessa mudança, todo mundo tem uma dor, né? Mesmo não na mudança planetária, a gente tem dores, a gente tem sentimentos, ninguém é perfeito, né? Todo mundo está passando por tudo, né? Então, é difícil quando a gente está passando? Né? Mas isso é um trabalho que a gente vai aprendendo. Então, a gente apanha na primeira, não quer olhar os 50, se revolta, não vou mais. Foi Deus, Deus não gosta de mim. Na segunda, a gente já não culpa Deus, né? Então, é esse trabalho que a gente vai fazendo e é essa reforma íntima, né, que o Espiritismo nos convida a fazer sempre e que nos instiga e que nos fortalece na nossa evolução, né? Lembrando que foi falado também na última live, que é muito importante, né? Que é, agora que a gente, que para quem mais conhece, mais será cobrado, certo? Então, a gente recebeu informações hoje nessa live que podem ter sido muito importantes, né, para todo mundo. Eu espero que alguma coisa dê, né, para a gente encaixar e fazer sentido. Então, agora que a gente sabe disso, a gente vai ter que ser um pouco mais responsáveis nas outras ações que a gente vai fazer, né? O que a gente vai ter a partir disso. E essa que eu dei agora no final é a mais importante, porque a gente sabe que a gente vai ter que responder, que a gente é responsável, né, por todos os nossos atos, sejam positivos ou negativos. Ok? Eu agradeço muito novamente em nome da Casa do Caminho. A gente espera muito cedo poder se encontrar novamente, né, em corpo, porque espiritualmente a gente está, esse é o momento que a gente está se encontrando, inclusive, né, em energia e trocando, que a gente se sente muito próximo também, que a gente sente a energia do centro espírita muito próximo. Mas que a gente possa fisicamente, muito cedo, se encontrar e poder compartilhar mais disso, né? E como a gente fala que nada é por acaso, hoje eu fiquei pensando que alguns amigos meus que falaram que iriam assistir a live hoje, foram alguns que me falaram que tinham medo de ir e que me falaram, não, terça que vem eu vou, eu quero muito ir. Não, tudo bem, né? O momento que tu achar, né? Tá convidado, vá conhecer porque é legal, né? E aí acaba não conseguindo ir, né? Então também esse momento que a gente está passando, a gente está fazendo comunicações live, que era uma coisa que a gente não tinha no Centro Espírita, talvez possa quebrar um pouco desse misticismo, né? Esse medo. Vocês viram que não aconteceu nada aqui, né? Tô normal, não precisa ter medo, né? E deixa eu parar aqui. E que a gente possa ter entendido um pouquinho mais isso e ser responsáveis, né? Então, eu vou deixar aqui a nossa música como prece, tá? Então, deixa ela entrar, ela é linda. Ela é muito linda, é uma música que eu gosto muito pessoalmente. E toda vez que eu estou um pouquinho para baixo, que a minha energia não está das melhores, eu coloco ela, porque ela tem esse poder vibracional de elevar, né? Então, sintam-nos, tá? Boa noite. Obrigado.
Thank you.